A execução das guardas femininas de Stutthof é um exemplo vívido da extrema crueldade do regime nazista e a brutalidade dos campos de concentração em geral. As guardas femininas desempenharam um papel fundamental na manutenção do campo, e eram responsáveis por supervisionar as prisioneiras, muitas das quais eram mulheres e crianças. No entanto, além disso, as guardas femininas também foram responsáveis por escoltar os prisioneiros para as câmaras de gás e realizar outras tarefas cruéis. É importante destacar que muitas das guardas femininas de Stutthof eram jovens, com idades entre 16 e 22 anos, o que é uma indicação da maneira como o regime nazista doutrinou e cooptou os jovens para seus ideais perniciosos. Essas mulheres foram ensinadas a acreditar que os judeus e outras minorias eram menos humanos, portanto, mereciam um tratamento desumano. As guardas femininas muitas vezes espancavam e torturavam as prisioneiras, privando-as de alimento e água, e até mesmo matando-as em alguns casos. Algumas guardas femininas eram particularmente notórias por sua brutalidade, como Herta Bote, que se tornou conhecida como a sádica de Stutthof por suas ações violentas contra os prisioneiros. A execução em massa das guardas femininas de Stutthof foi um evento chocante, mas também serve como um lembrete sombrio do papel que as mulheres também desempenharam nas atrocidades do regime nazista. Embora as mulheres geralmente sejam vistas como vítimas do regime, a história de Stutthof é um exemplo de como algumas mulheres também foram cúmplices das atrocidades cometidas pelo regime nazista. Em suma, a execução das guardas femininas de Stutthof nos ajuda a entender a extensão da crueldade do regime nazista e a brutalidade dos campos de concentração, e serve como um lembrete sombrio de como as mulheres também podem ser cúmplices em atrocidades quando são doutrinadas em ideais perniciosos. A execução das guardas femininas de Stutthof levantou questões sobre a justiça e a punição adequada para crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Mais de 40 guardas femininas foram condenadas à morte por seus crimes em Stutthof, incluindo a infame Herta Bote. A execução dessas mulheres foi vista como um ato de justiça para as vítimas do campo de concentração, mas também como um lembrete da importância da responsabilidade pelos crimes de guerra e do papel das cortes internacionais na punição dos responsáveis por atrocidades em todo o mundo. A condenação e execução das guardas femininas de Stutthof enviou uma mensagem clara de que as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial não seriam esquecidas, e que a justiça seria feita para as vítimas e suas famílias. No entanto, a questão da punição adequada para os crimes de guerra é complexa e controversa. Alguns argumentam que a pena de morte é uma forma de vingança e não de justiça, e que a verdadeira justiça exige um processo legal justo e imparcial. Outros argumentam que os criminosos de guerra não merecem nenhum tipo de justiça, dado o horror de suas ações. De qualquer forma, a execução das guardas femininas de Stutthof serviu como um lembrete de que a responsabilidade pelos crimes de guerra é uma questão importante e controversa, e que ainda há muito a ser feito para garantir que aqueles que cometem crimes contra a humanidade sejam responsabilizados por suas ações. Em resumo, a execução das guardas femininas de Stutthof destaca a importância da justiça e da responsabilidade pelos crimes de guerra, e a necessidade de garantir que essas questões sejam abordadas de forma justa e imparcial em todo o mundo. A história de Stutthof nos lembra da importância de aprender com o passado e de garantir que tais atrocidades nunca mais ocorram. A execução das guardas femininas de Stutthof também destaca a importância da memória e da educação sobre o Holocausto e outros crimes contra a humanidade. A lembrança do Holocausto é essencial para garantir que as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial nunca sejam esquecidas, e que a humanidade nunca mais cometa tais atos. A execução das guardas femininas de Stutthof é um lembrete vívido e poderoso da brutalidade e do sofrimento infligidos às vítimas do campo de concentração.
A educação sobre o Holocausto é fundamental para garantir que as gerações futuras saibam sobre as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial e como elas podem ser evitadas no futuro. A história de Stutthof deve ser ensinada nas escolas e em outros locais de aprendizado, para que as pessoas possam entender a importância da tolerância e do respeito pelos direitos humanos, e trabalhar para garantir que tais atrocidades nunca mais ocorram. Além disso, a memória do Holocausto e das vítimas de Stutthof é importante para honrar aqueles que sofreram e morreram nas mãos dos nazistas. É nossa responsabilidade lembrar e honrar essas vítimas, e trabalhar para garantir que tais atrocidades nunca mais ocorram em nosso mundo. Em resumo, a execução das guardas femininas de Stutthof destaca a importância da memória e da educação sobre o Holocausto e outros crimes contra a humanidade. É nossa responsabilidade honrar e lembrar as vítimas desses horrores, trabalhar para garantir que tais atrocidades nunca mais ocorram e educar as gerações futuras sobre a importância da tolerância e do respeito pelos direitos humanos. E assim encerramos mais um vídeo aqui no nosso canal. Esperamos ter contribuído para a sua compreensão da história do Holocausto e da importância da memória e da educação sobre esse período sombrio da humanidade. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo mais sobre história, cultura e outros assuntos interessantes, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Dessa forma, você receberá notificações sempre que postarmos um novo vídeo. Além disso, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Assim, podemos alcançar cada vez mais pessoas e contribuir para a difusão do conhecimento e da cultura. Agradecemos a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!